A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Eu queria compartilhar com vocês que estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu não sei até onde esse vídeo vai ser alcançado, mas eu senti uma vontade muito grande de estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu testemunho. E o intuito é somente abençoar a vida de mulheres, da mesma forma que eu fui abençoada, de que eu fui alcançada pelo Senhor. Então, antes de eu estar contando aqui o meu testemunho, eu gostaria de separar aqui uma palavra ao qual eu muito me agarrei em todos esses anos de luta, de choro. É um texto já bastante conhecido que fala sobre Ana. Mas para não ler a história toda, eu vou tentar resumir aqui. Mas de uma maneira bem breve, pra gente não ficar muito comprido esse vídeo. Se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos lá já pro versículo 5, que diz assim: Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Ana sempre subia à casa do Senhor, e sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito amargurada. Não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por uma causa de minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Eu li toda a história porque esse texto tem pequenos detalhes que talvez a gente nunca se atentou do que aconteceu com Ana. A palavra do Senhor fala que Ana era estéril. E já começa assim, porque a mesma palavra fala que quem a deixou estéril foi o próprio Deus. Não foi o inimigo, não foi apenas uma enfermidade que essa mulher foi acometida por um acaso. A palavra fala que o próprio Senhor a deixou estéril. E eu fico imaginando aqui todo o percurso da vida de Ana, e eu sempre me comparei a ela
porque nós mulheres, nós vivemos numa sociedade onde é imposta muita coisa sobre a gente, né? Você aí, mulher, sabe do que eu tô falando. Eu tenho 8 anos de casada e quando uma mulher ela começa a atingir a sua fase adulta, a cobrança da sociedade sobre ela é sempre assim: vai arrumar um namorado quando? Aí a gente vai lá e começa a namorar. Aí a sociedade vem, e aí, vai noivar quando? Aí a gente vai, namora, faz um noivado abençoado com uma pessoa escolhida de Deus. Aí vem a cobrança. Mas fulana vai casar quando? Já tá noivo já há 1 ano. Não é assim? E a gente vai lá e casa. Daí qual é a próxima cobrança? Mas e fulanos? Casaram. Mas e os filhos? Vão vir quando? Essa é uma cobrança que a gente sofre desde lá da nossa adolescência. Imposições da sociedade. Eu sempre fui uma mulher muito sonhadora, uma adolescente muito sonhadora. Sempre tive um sonho de ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Eu fui nascida e criada dentro da igreja, então os princípios sempre falaram muito forte no meu coração. E graças a Deus, o Senhor me deu uma pessoa de Deus, maravilhosa, abençoado. Meu esposo, ele é pastor. Nos conhecemos muito jovens, começamos a namorar muito jovens. E eu achei que a nossa vida ia ser normal como de qualquer outro casal. Nós iríamos namorar, nós iríamos noivar, nós iríamos casar, nós iríamos ter filhos abençoados, né? Toda aquela cobrança que a sociedade bota sobre nós. E assim foi. Namoramos, noivamos, casamos. E quando nós fizemos 1 ano de casados, nós resolvemos já tentar ter filhos. Nós fomos sempre loucos por criança, meu marido muito apaixonado por criança. E nós resolvemos. E começamos, né? A tentativa. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Quando deu 1 ano de tentativa e nós vimos que nada aconteceu, aí nós começamos a ficar preocupados e querer investigar o que havia acontecido. Vou tentar resumir, gente, porque é muita coisa. Quem passa desse problema sabe, né? Um sonho, um desejo, a notícia dos médicos, isso mexe muito com a gente. E quando nós fizemos 1 ano de casado, na tentativa de engravidar, e vimos que não obtivemos sucesso, começamos a investigação, tanto em mim quanto nele. E depois de muitos procedimentos até muito evasivos para o meu corpo, mulher principalmente sofre mais. De primeira foi descartada a hipótese dele, né, da dificuldade de ser dele, não era ele. Concluiu que era algo em mim, então foi mais profundo. E depois de muito tempo de investigação, foi detectado que eu não podia engravidar porque eu tinha falha nas minhas 2 trompas. Pela medicina, eu tenho ainda as minhas 2 trompas ruins, literalmente sem passagem, elas são fechadas. E o médico falou assim: interessante é que a sua trompa ela não é nem obstruída, ela é como se ela tivesse colada na mesma altura, as 2 coladas. E ele falou, ele não conseguiu nem dar o laudo pra mim, ele deu o laudo pra minha mãe, falando assim: olha, essa jovem, eu era muito nova, né? Hoje eu tenho 30 anos, mas isso a gente vem tentando há 7 anos. Essa jovem, ela não vai poder engravidar, naturalmente. E assim, posso concluir que foi o pior dia da minha vida. Eu não sabia como eu ia chegar em casa e falar pro meu esposo: sabe aquele sonho que a gente tem? Sabe aquele sonho que a gente tanto entregou nas mãos de Deus? Então, eu não vou poder gerar. Não vou poder te conceder um filho. Exatamente como Ana. Eucana amava muito a Ana. E acredito que tenha sido muito difícil, Ana, assumir isso para Eucana, dizendo que não pode engravidar. Como a gente tem visto aí,
Isso é um prato feito para casamentos serem desfeitos. Como assim? Não gerar, não ter filhos, não ter frutos de um relacionamento. Então, na minha cabeça, da minha ida do hospital até a minha casa, passou assim um filme. Eu não sabia mais o que fazer. Eu me questionava. A gente já começa a botar assim um turbilhão de coisas em cima de Deus. Deus, eu já fiz tantas coisas. Eu já vivi tanto pro teu reino, sabe? A gente começa a querer achar justificativa para culpar o Senhor. Como se o Senhor tivesse culpa de alguma coisa. Mas ali Deus só estava me ensinando. E a partir daquele momento eu iria aprender muito, 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 muito. E eu cheguei em casa, eu contei pro Flavinho, meu esposo, que eu não podia engravidar. A reação dele foi surpreendente. Ele em todo o tempo ficou do meu lado. A gente nunca tivemos uma discussão por causa desse detalhe. Só que isso me machucava, me feria muito. E assim, eu tentei agir de todas as formas do meu jeito, da minha maneira. Eu ficava procurando estudos, eu ficava procurando médicos, passei na mão por muitos médicos. Fiz alguns procedimentos bem dolorosos, tomei remédios fortíssimos, pagamos um preço muito alto, um valor financeiro mesmo, e nada. E um dos médicos falaram que eu só ia poder engravidar se fosse por fertilização. Lá vai Jéssica, mais uma tentativa, dando os seus jeitinhos. E eu resolvi optar pela fertilização. Não tínhamos dinheiro, a minha loucura, assim, minha tentativa, não me arrependo. Só para vocês verem o Deus que nós servimos e o que o Deus pode fazer. Ele tira todas as possibilidades para mostrar que quando Ele tá no negócio, a gente tem que aprender a confiar. Eu não entendi ainda essa palavra aqui, que só quem tem o poder de fechar um ventre e abrir é o próprio Senhor. Eu sofri muito durante todos esses anos, 7 anos de tentativa, porque eu tentei dar os meus jeitos, pelos meus meios. Eu me cadastrei numa clínica para eu ser doadora. Para quem não sabe, você doa uma parte dos seus óvulos e a receptora que recebe os seus óvulos, ela paga o seu tratamento. E assim, me cadastrei por me cadastrar. E para minha surpresa, no mesmo dia que eu me cadastrei, aonde tem mulheres que ficam anos nessa fila, no mesmo dia que eu me cadastrei, eu fui chamada. E ali começou, eu era, na visão da médica, eu era uma ótima doadora, a receptora topou na hora pagar o meu tratamento, e ali eu comecei. Fiz a primeira fertilização. Passei por todo aquele processo doloroso que só quem passa sabe. É muito ruim. Muitas injeções, muitos remédios, muitos hormônios. E para surpresa da médica, a minha receptora obteve um bom resultado. Engravidou com os meus óvulos. Só que eu não. Eu não cheguei a nem engravidar. Não foi feito um bom resultado e os 2 bebezinhos que eu coloquei no meu útero não chegaram nem a fecundar. E naquele momento ali meu mundo caiu, porque se pela medicina o único meio de eu ficar grávida era pela fertilização, estava sendo descartada ali essa possibilidade. Me desesperei, nós mulheres, né? Quem sabe o que é uma situação muito complicada, é um sentimento de dor, de impotência, de incapacidade, muito mal, não desisti, vai Jéssica de novo. E assim foram feitas 3 fertilizações. 3 fertilizações, sendo que em cada uma eu coloquei 2 nenenzinhos. Então foram 6 nenenzinhos que não obtiveram sucesso. E na terceira vez a médica falou assim: Jéssica, chega, não vou mais tentar.
Eu só mexo em você, eu só faço a fertilização se você arrancar essas tuas 2 trompas aí que não presta pra nada. Você tem 2 trompas que podem estar me dificultando na fecundação dos seus bebês. Quando ela falou isso, meu coração é como se eu sentisse uma mão apertando bem forte meu coração, eu sinto dor. E eu falei, não. Eu tô tentando pelos meus meios, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio num Deus que faz grandes coisas e opera milagre. E eu falei assim pra ela. Ela não deve ter entendido nada. Eu falei, doutora, enquanto houver as minhas trompas aqui, há esperança. E eu não aceitei. Meu marido conversou comigo. Nós sentamos, resolvemos deixar pra lá, seguir com a nossa vida. Eu tive um princípio de depressão. Num momento muito crítico da minha vida, não por cobrança dele, de maneira nenhuma, ele nunca me cobrou, mas por uma cobrança própria. Me agarrei muito no Senhor, não entrei nessa depressão porque o Senhor não permitiu. Em todo o tempo eu colocava a minha vida nas mãos dele, me dediquei o máximo na obra do Senhor. Foi os 7 anos que eu mais chorei, não deixava um dia sequer de orar. E vários médicos me procurando, querendo fazer investigações, querendo saber o porquê que não consegui, porque pela minha idade, o meu útero, não tem problema nenhum com o meu útero, era só a questão das minhas trompas. Eu não tinha as minhas trompas, elas eram fechadas. E assim foi. Já tive a possibilidade de adotar, quase cheguei perto de adotar uma criança, o Senhor também não permitiu. Ainda tenho essa vontade, tá? Mas era o propósito que Deus tinha para minha vida, naquele momento. O Senhor, Ele queria me ensinar algo, como queria ensinar a Ana também. O Senhor não fechou a madre de Ana porque Ele é um Deus ruim, Ele é um Deus vilão de maneira nenhuma. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é debaixo de um propósito. A gente se questiona a Deus perguntando o porquê. Mas existe um pra quê. E tudo que eu vivi, aprove o Senhor para um amadurecimento espiritual. Nesse tempo de busca pelo meu milagre, nesse tempo que eu passava noites orando em propósitos, entregando a minha vida, ungindo meu ventre, ungindo meu útero, eu tive uma das experiências maravilhosas com Deus. Por quê? No início, eu buscava muito o Senhor pelo que Ele podia me dar. Eu sempre tive certeza do que Deus podia fazer na minha vida. Mas era como se eu estivesse só o adorando para isso. Senhor, eu quero meu milagre. Senhor, eu quero meu milagre. Eu preciso gerar. Eu preciso ter um chorinho de uma criança dentro da minha casa. Eu preciso ter um fruto do meu relacionamento, do meu casamento, que é uma bênção. Só que no momento que eu buscava, eu não me atentei que quanto mais eu buscava o Senhor por um filho, mais eu me aproximava do Senhor. E quanto mais eu me aproximava do Senhor, mais o intuito de gerar ia ficando para trás. Porque a presença de Deus era tão gostosa, as experiências que eu estava tendo com Ele dentro desse percurso era tão maravilhosa, que o objetivo passou a não mais buscá-lo pelo que eu queria que Ele me desse. Eu passei a buscá-lo pelo que Ele começou a representar na minha vida. A presença de Deus era tão maravilhosa, é tão maravilhosa, que isso foi me envolvendo. Meu coração foi sarando dessa ferida, foi sarando, ao ponto de eu não mais ligar, ao ponto de eu não mais pedir a Deus um filho. Eu não pedia mais. E ali eu fui entendendo o propósito do Senhor, me comparando a Ana. Porque a palavra fala que Ana, ela chorou por muitos anos, mas teve um momento da vida de Ana que ela saiu da zona dela de conforto. E a palavra fala que Ana se levanta, ela vai pro templo, ela ora e chora ao Senhor como nunca tinha feito antes. E faz um voto. Quando Ana faz esse voto para o Senhor, ela entende qual era o propósito de Deus. E a palavra fala que Eli compara Ana a uma mulher embriagada. Sabe, louca? Quantas vezes eu não fui comparada a isso? Eu chorava tanto, e as pessoas falavam assim, meu Deus do céu, Jéssica só chora. Jéssica só chora. Só que ninguém sabia
a amargura que eu carregava no meu coração. E Ana faz uma declaração ao profeta Eli, que é ali aonde muda a história, e é aqui que eu quero entrar nessa mensagem dentro do meu testemunho. Porque quando o profeta compara a Ana a uma mulher embriagada, a Ana fala assim: não, Senhor, eu só estou clamando ao Senhor, eu estou orando ao Senhor porque eu sou uma mulher amargurada de alma. Quando Ana declara a tua fraqueza, quando Ana declara ali os seus defeitos perante o profeta, Ana declara para o Senhor que ela precisa de ajuda. Ela fala: eu sou uma mulher amargurada. Ela não fala que eu estou amargurada, ela fala que ela é. Então aqui eu entendo que Ana, ela não era só amargurada porque ela não podia gerar. Ana tinha uma amargura dentro do coração dela lá de trás. Por isso o Senhor monta um propósito para a vida dessa mulher, porque algo precisava ser concluído, mas Ana precisava ser sarada. Eu aprendi que Samuel não precisava ser preparado para Ana. Samuel já estava preparado. Quem ainda não estava preparada era Ana. O meu milagre não precisava ser preparado por Deus. O meu milagre já estava preparadinho lá. Quem precisava estar preparada era eu. E Deus, ele queria me ensinar algo. E eu sei que eu aprendi porque nesse tempo de busca eu amadureci muito, eu tive muitas experiências com Deus. Então eu sei que são coisas que a gente deve passar, que a gente tem que passar, porque é o Senhor nos ensinando algo em cima disso. O Senhor queria dar Samuel para Ana, mas Ana precisava ser curada de traumas de lá de trás. O Senhor sabia que Samuel precisava ser gerado por uma mulher que tivesse o seu coração curado, a sua mente sarada, a sua vida restaurada, para que Samuel não nascesse uma pessoa também amargurada. Você imagina uma mulher doente de espírito, de alma, tá? Cheia de feridas interiores, gerando uma criança. 90% de chance dessa criança também ser uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, uma pessoa que acarreta mágoas para si. Então o Senhor tinha algo para entregar para Ana, mas ela é que precisava ser sarada. E quando ela declara: eu sou uma mulher amargurada de alma, pronto, Ana expôs. E quando ela expôs, parece que o céu se abre. Parece que Deus olha para essa mulher e falou assim: você entendeu. Ana saiu da sua zona de conforto, Ana se levanta, Ana vai ao templo, Ana se rasga na presença do Senhor e declara a sua dependência, declara ao Senhor a sua fraqueza e fala: eu preciso da presença. Quando Ana renuncia a Samuel, antes mesmo de gerar Samuel, ela está dizendo: Senhor, a minha vida eu te entrego. Deus sabia que esse voto que Ana fez de entregar Samuel na sua presença não era de boca, era de coração. Verdadeiramente Ana sentiu a necessidade e ela viu que a presença de Deus era o que mais importava. Então, assim, muito maior do que os milagres que Deus tem para tua vida, porque Ele tem milagre para você, maior do que as grandes promessas que Deus fez para sua vida realizadas, é viver uma vida com Deus. É viver uma vida debaixo de princípios, debaixo de propósitos. É você amar ao Senhor pelo que Ele é. É você adorar o Senhor não pelo que Ele pode te dar, mas é pelo que Ele representa na sua vida. Eu digo isso por experiência própria. No começo eu chorei pedindo um filho, mas no final eu chorava de alegria, pelo menos pelo privilégio de poder estar ali na casa do Senhor fazendo a obra dele. Eu faço parte de alguns ministérios da minha igreja e eu faço com muita dedicação e amor, porque eu sei o Deus que me chamou. E depois de 7 anos, eu vou contar são muitas experiências, mas eu vou contar umazinha aqui pra deixar, porque o vídeo vai ficar bastante comprido e eu não queria isso, mas tá ficando. Mas é necessário. Mulher vai saber o que eu tô falando.
Era para minha menstruação ter descido, nós estamos no ano de 2020. Era para minha menstruação ter descido dia 1º de janeiro, na virada do ano, agora de 2020. E eu vi que as minhas regras não estavam acontecendo. Passou dia 1º, passou dia 2, passou dia 3 e eu não menstruei. Só que nunca passou pela minha cabeça que eu poderia estar grávida. Eu não podia, de hipótese nenhuma. Eu já fiz 1000 coisas, já fiz tratamento, já fiz fertilização e eu não consegui, então não era de maneira natural. Por mais que eu buscasse isso ao Senhor, eu mesmo já não cria mais. Eu mesma parei de buscar somente por isso, pelo que eu falei. Acaba que o nosso objetivo se transforma em outras coisas. E eu já não estava mais me ligando nisso, me apegando a isso. E eu faço exercícios, eu faço aeróbico na academia, e eu comentando com a minha prima, eu comecei a sentir uma cólica muito forte, e eu na academia fazendo umas aulas pesadas, eu falei pra ela, olha, eu vou pra casa porque eu acho que a minha regra vai descer, porque eu tô sentindo muita cólica e deve ser devido a esse esforço que eu fiz na academia. Vim pra casa, quando eu cheguei em casa, nada. Te juro que em nenhum momento eu pensei que poderia ser isso, nenhum momento. No dia seguinte ela me liga, Jéssica, vamos? A aula começa a tal hora. Eu peguei, me arrumei, botei meu tênis e Deus foi o Senhor. Porque de repente, se eu tivesse feito a aula esse dia, eu poderia perder, né? O meu neném. E botei meu tênis, me arrumei, me bateu um estalo assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou fazer um teste de farmácia só por precaução. Eu já tinha um teste em casa, então no banheiro mesmo eu fui fazer xixi e ali eu fiz o teste, que já estava no banheiro guardado debaixo do armário. E para minha surpresa, quando eu olhei o teste, deu positivo. Gente, eu não sei decifrar para vocês qual é a sensação que eu tive naquele momento. Eu entrei em parafuso. Eu chorei. Eu liguei para minha mãe, eu mostrei a foto para ela. E ali eu e ela começamos já a chorar. Só que a minha preocupação passou a se tornar outra. Por quê? Se eu tenho as minhas 2 trompas fechadas, a possibilidade do meu neném estar dentro da trompa fecundado ali era enorme, porque eu estava sentindo muita cólica, muita dor, e eu não podia engravidar. Então a possibilidade de ele estar sendo gerado ali dentro era de 100%. O meu desespero foi total. Eu falei, mãe, preciso ir pro médico, porque se meu neném estiver sendo gerado nas minhas trompas, quem tá correndo risco agora sou eu. Né? Pra quem sabe aqui, a minha trompa poderia se romper e ali eu ter uma infecção ou algo parecido. Então, no dia seguinte, eu silenciosamente, sem falar pro meu esposo, corri pra emergência. Eu não fui nem no meu médico, eu fui numa emergência. Expliquei a minha história, cheguei pra mulher, falei, olha, eu não posso engravidar. Eu tenho as minhas trompas coladas. Fiz um teste de farmácia, deu positivo. Eu estou atrasada, estou com muita cólica. A mulher deu um sorriso pra minha cara, como diz assim, ai, mais uma louca que tá vindo aqui achando que tá grávida. Aí ela falou assim, olha, pela regra, eu teria que fazer um beta em você, um exame de sangue, que é mais decisivo. Mas como você está com dor, eu vou fazer uma ultra pra nós tirarmos essa possibilidade logo, de o seu neném estar na trompa ou não. Aí eu, tá bom, mas assim, me tratando com um pouco de frieza, sabe? Achando que era uma neurose, que eu poderia estar achando que estava grávida. Enfim, vai vir mais uma dando trabalho. E ela fez o exame. Quando ela começou a fazer a ultra, ela viu uma bolinha muito pequenininha no meu útero. Aí o semblante dela já mudou. E eu muito nervosa, eu estava muito aflita, eu estava com muito medo de ter que passar por uma cirurgia, achando que eu poderia estar com uma gravidez nas trompas. E eu falei, o que foi, doutora? Ela falou assim, eu tô vendo aqui uma bolazinha muito pequena, mas eu não posso te dar certeza de nada. Porque se você estiver grávida, não era nem pra estar aparecendo essa bolinha, porque você não tá de semaninhas, então não dá nem pra ver o saco gestacional do neném. Não era nem pra essa bolinha estar aqui.
mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse beta pra gente ter a certeza do que é. Fiz o exame lá mesmo na hora de sangue, demorou algumas horas pra sair o resultado, foram as horas mais longas da minha vida. Eu e minha mãe orando naquele hospital. Depois de 2 horas, a doutora vem ao meu encontro transformada. Não era mais aquela mulher que se referia a mim com um ar de deboche. Ela veio assim, nervosa e muito sorridente. Aí ela falava, Dona Jéssica, seu resultado saiu e você está gravidíssima. Meu mundo parou. Naquele momento ali, naquele hospital, eu não conseguia ouvir mais a voz de ninguém. E ali eu comecei a chorar e eu falei, doutora, o neném está dentro do meu útero? Ela falou sim, está dentro do seu útero. Aquela bolinha que nós vimos, inexplicavelmente, é o seu saco gestacional. Você deve estar grávida de 3 semanas, 4 semanas e o saquinho gestacional já está começando a aparecer. Ali, a minha vontade de começar a dar glória a Deus naquele hospital era muito grande. Eu só chorava. Ela pegou, tentou me acalmar, falou, olha só, tenta segurar a emoção, por quê? Se toda grávida até o 3º mês de gestação é considerada de risco, você considere esse duplicado esse risco. Porque por ser um caso muito difícil, muito diferente, muito raro, você pode perder essa criança a qualquer momento. Então não se estressa, não se emociona, não faz esforço, porque você tem grande possibilidade de perder esse neném. Ali naquele momento ali me bateu uma certeza tão grande do Deus que eu sirvo, do que Deus estava começando a fazer na minha vida, que eu virei para aquela médica e falei assim, doutora, se você soubesse quem colocou esse neném aqui dentro, a senhora saberia que só vai sair com 9 meses. Ela olhou pra minha cara e falou assim, muito bom essa certeza, confia assim mesmo, mas com um sorriso de orelha a orelha. E ali eu pude receber o meu milagre. Hoje, depois de 8 anos de casada, 7 anos de tentativa, eu tô grávida de 7 meses. Pra glória do Senhor, é uma gestação onde eu não estou sentindo nada. Eu não sei o que é ter enjoo, eu não sei o que é ter fome, que eu já como já por natural, eu não sei o que é ter sono, eu não sei o que é passar mal, eu não tive dificuldade nenhuma, o Senhor tem cuidado de tudo. Quando a médica aconselhou a eu e meu esposo não falarmos para ninguém até o 3º mês, nós respeitamos isso, nós não falamos, né? Não saímos falando, a minha vontade era de falar para o mundo, eu queria contar o meu testemunho, eu queria falar o que Deus fez na minha vida. Mas aí a gente tentou segurar e teve um momento que eu falei com o meu esposo, mas se a gente confia que foi Deus que deu esse milagre, que Deus que operou isso, por que a gente está com medo de contar? E a gente nem esperou os 3 meses. A gente já contou a bênção para a igreja toda. Hoje eu tô vivendo esse meu milagre. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem coisas na nossa vida que não é o inimigo. Tem lutas, tem processos que a gente passa, que a gente tenta culpar alguém. Uma hora a gente culpa o próprio Senhor por coisas nossas. Outra hora a gente culpa pessoas. Outra hora a gente culpa o inimigo. Quando na verdade tudo que Deus quer é que a gente olhe pra dentro de nós. Por muito tempo eu me questionei a Deus por que eu estava vivendo isso dentro da minha casa. Por que eu passei noites chorando? Por que tinham dias que eu não conseguia dar uma palavra com alguém? Eu só sabia chorar, clamar. E hoje eu entendo o propósito que Deus tinha. O Senhor trouxe na minha vida amadurecimento espiritual, principalmente. Amadurecimento dentro do meu relacionamento, amadurecimento na minha mente, dos meus sonhos, dos meus projetos. Então, assim, de repente eu esteja falando com mulheres que também estão passando por esse processo, de que ouviram dos médicos que não pode. Você ouvir pelos médicos essa palavra, você não pode gerar, é algo muito forte.
eu não desejo a ninguém, eu entendo a dor que você está sentindo. De repente eu tô falando para mulheres aqui que sentiram a dor da perda, de perder um neném, de ter uma gestação interrompida. Mulheres que ouviram da medicina que não vão conseguir. O que eu quero falar para vocês é que a última palavra é do Senhor. Quem controla, quem rege a sua vida é o Senhor. E o Senhor não brinca de ser vilão. O Senhor não brinca de fazer a gente sofrer. Os planos do Senhor são planos de bênção para nossas vidas. São planos de paz. O Senhor não quer ver você abatida. O Senhor não quer ver você chorando prostrada. Então, se levante, abre a sua boca e clame ao Senhor. Aprenda no meio da tempestade a ser mais forte, porque é isso que o Senhor está querendo te ensinar. Eu sofri muito, mas eu costumo falar que quem procurou a minha dor foi eu mesma, porque os planos do Senhor não eram planos de choro. Quando eu quase entrei em depressão, eu tenho certeza que Deus não tinha aquilo ali para mim. O Senhor sempre me prometeu, eu vou fazer. Antes de eu começar a tentar engravidar, de eu sonhar que ia passar por isso tudo, Deus, ele me falou em algumas situações do processo que eu passaria. Só que ele sempre falava, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou restaurar. Seja lá casamento, seja lá relacionamento, seja lá algo emocional, na sua saúde, profissionalmente. Se o Senhor falou que Ele vai fazer, é porque o mérito é dele. Sabe por que o Senhor nunca permitiu que eu engravidasse nas 3 tentativas da fertilização? Porque a glória era somente dele. Se eu engravidasse dentro de todo o que eu procurei, dentro dos remédios, dentro das cirurgias, dos procedimentos, das fertilizações, o mérito não ia ser do Senhor, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus já tinha um plano para minha vida e o nome dele precisava ser glorificado. Então todo o processo que você está passando é Deus tirando todas as possibilidades do mérito ser do homem. O mérito é dele, somente dele. E todas as vezes que eu não obtive sucesso, era o Senhor falando, sou eu que faço, sou eu que faço e sou eu que faço. E assim foi feito. Quando eu cheguei no meu obstetra para dar notícia de que eu estava grávida, ele me acompanha desde o início, ele que me passou os primeiros exames, ele riu e falou assim, você colocou quantos nenéns dessa vez? Eu falei, doutor, não coloquei neném nenhum. Quem me deu foi o próprio Deus, foi natural. Sabe o que é isso? É o nome de Deus sendo glorificado. A médica que fez a fertilização em mim, quando ela recebeu a notícia de que eu estava grávida, ela me ligou na hora. Jéssica, é verdade que você está grávida? Eu falei, doutora, sim, eu estou grávida e foi natural. Foi Deus que me deu. Não há honra maior do que você glorificar o nome do Senhor. Não há honra maior de você se permitir ser um instrumento de Deus para vivenciar um milagre e compartilhar que Deus ainda é o mesmo. Você tem noção? O mesmo Deus que fechou a madre de Ana e abriu é o mesmo Deus que fechou as minhas trompas e abriu. O mesmo Deus que tratou uma mulher amargurada é o mesmo Deus que hoje, no ano de 2020, tratou uma mulher amargurada. De repente, se eu gerasse, quando eu comecei a tentar, eu não conseguiria passar para minha filha que está aqui dentro, é uma menina, princípios que eu aprendi em todos esses anos de choro. Eu sei que eu carrego aqui um milagre, eu sei que Deus tem propósitos na vida da Gabriele, eu sei que Deus tem propósitos na minha vida, mas existia algo muito mais profundo que Ele precisava me ensinar. Então, assim, existe algo que Deus precisa te ensinar. Tenta entender qual é o objetivo. Tenta entender qual é o propósito. De repente, o Senhor quer somente que você se aproxime dEle e você não está entendendo. Deus não pode dar uma bênção grande para você segurar nas suas mãos de qualquer maneira. As suas mãos precisam estar preparadas. Sabe? A tua maturidade espiritual precisa estar elevada. Você precisa valorizar aquilo que Deus vai te dar.
Eu tô falando para mulheres aqui estéreis, mulheres que não podem engravidar, mas receba você também em qualquer área da sua vida. De repente, o que está estéril é os seus sonhos de uma vida profissional realizada. De repente, são coisas que você colocou perante o Senhor, que você foi vendo tudo se fechando e você acha que não pode gerar isso. Mas o Senhor está dizendo que quem faz, quem pode curar, quem pode abrir portas, quem pode fazer tudo é Ele. O Senhor, Ele pode e Ele faz. Tenta entender o tempo do Senhor. Tenta entender os propósitos do Senhor. Às vezes você quer uma bênção, mas o Senhor quer que você deseje a presença dEle. De repente você quer um filho, mas Deus quer te dar um filho e algo a mais.